E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixe vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Feche seus olhos. Pai, a ti louvor, honra, glória e adoração, porque é devido tão somente a ti, Pai, e ainda podemos dizer, não a nós, mas a ti toda a glória, Pai. E ora diga a Israel, se não fora o Senhor. Pai querido, toma, eu te peço, meus lábios, toma-me, Senhor Deus, nas tuas mãos nesta hora. Faz-me, Pai, como instrumento nas tuas mãos, Pai querido, e que o homem seja diminuído ao extremo e teu nome exaltado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meus irmãos, poder sentar? Queridos, esta palavra já está no meu coração há algum tempo, e o versículo 5 de 2 Reis, que fala de Naamã, a parte histórica, digamos assim, contempla um homem que tinha uma posição militar importante no reino, porém era leproso, ou seja, tinha uma doença que o afastava e o colocava como imundo entre os outros. Eu não vou repetir aquilo que o diácono Francisco até citou na terça-feira. Porém, meus irmãos, eu venho à palavra do Senhor, e um dos pontos que me chama a atenção nesse capítulo 5, e eu devo ser breve na palavra, um dos pontos que me chama muita atenção, queridos, é quando uma menina que foi tomada, presa e levada a um lugar que ela iria trabalhar para a senhora, ou seja, para a mulher de Naamã. Queridos, quando eu vejo essa palavra, eu me coloco numa situação como essa, talvez fazendo algo que eu não queira, talvez sendo levado contra a minha própria vontade a algum lugar, talvez ainda como escravo, mas, meus queridos, ela foi usada por Deus. Glórias, porque ela foi usada, o Senhor a usou em lugar estranho, em lugar onde ela era presa. E quando isso remete à minha pessoa mesmo, eu me vejo, Pai, talvez o emprego que eu estou hoje, a empresa que eu trabalho, Pai querido, talvez não seja a melhor que eu queria, talvez não seja aquela que estava no meu coração, mas, Pai, foi aqui que o Senhor me colocou. É daqui que eu ganho meu pão, o sustento das minhas crianças, Pai. E é daqui que eu vou honrar a Ti, meu Pai querido. Aqui que eu vou pregar o Evangelho, aqui que eu vou fazer esse povo saber que há profeta em Israel. Meus irmãos, quando nós nos colocamos no lugar dessa pequena menina que diz na palavra, queridos, e eu peço à igreja que fique atento a essa leitura, se puder ler na sua casa com mais afinco, vocês verão que Deus fala
nesse capítulo 5, quantas lições de vida nós podemos tirar? E o que mais me chama a atenção, nesse primeiro ponto que eu anotei, que o Senhor tomou alguém, uma pessoa que talvez estava indesejado, estava num lugar que não queria. Meus irmãos, eu posso dizer, alguns irmãos até sabem disso, talvez a casa que eu moro não é a casa que eu queria. A casa que eu moro, o carro que eu tenho não é aquilo que eu queria, meus irmãos, mas é aquilo que aprove o Senhor me dar. É aquilo que aprove o Senhor estender a sua mão e me abençoar. Eu posso falar da minha vida e cada irmão tem o seu exemplo, a sua vivência, e dizer: Pai, ainda que não seja aquilo que eu desejo, ainda que não seja aquilo que eu mais quero, obrigado, te louvo, te agradeço, porque foi a porção que o Senhor derramou sobre minha vida. Amém, queridos? Meus irmãos, e a cada momento que eu venho meditando na palavra, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto, quanto maior a sabedoria, maior também será o sofrimento. E quanto maior eu venho meditando, mais eu venho meditando na palavra, mais eu tenho desejo de me achegar ao Senhor, e mais eu vejo: Pai, misericórdia. Glórias eu te dou, Pai, porque a cada manhã as tuas misericórdias são renovadas sobre a minha vida, sobre a vida do povo, e essa é a razão de nos sermos consumidos. Pai, obrigado porque essa bendita palavra nos ensina que aonde estiver a planta dos nossos pés, querido, louve ao Senhor, abra seus lábios, que ainda se você não tiver um pouquinho de conhecimento, ainda que você tiver dificuldade de falar, o Senhor, através do seu Espírito Santo, colocar a palavra em seus lábios, para você poder dizer: a profeta em Israel. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, e tem mais um ponto, que quando eu leio, passando sobre esse trechinho aqui de Eliseu, esse homem, Naamã, estava leproso. E o profeta disse a ele, eu não li esse trecho, né? O profeta disse: olha, para você ser curado, você tem que se banhar ou se lavar no Rio Jordão. Mas o profeta não disse isso diretamente a ele, não disse. E ele também, por ser um homem graduado, ele achava que quando ele chegou lá na área, né, iriam tocar as trombetas, iriam fazer, né, ia ter banda, ia ter tudo lá para fazer uma festa por ele chegar. Mas não, meus irmãos, ele foi tratado como um homem igual a nós, ao ponto do profeta nem chegar até ele. Meus queridos, o profeta disse: vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele até no primeiro momento falou: o quê? Eu achei que ele ia falar para eu me banhar em qualquer outro lugar, ou até mesmo nos rios de Damasco. É a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar assim: Emerson, vai lá tomar um banho 7 vezes no Rio Tietê. Eu vou falar: misericórdia, né? Não posso ir lá no Mato Grosso bonito, no Rio Prata, que a água é cristalina? Bem melhor, né? Mas ouve a voz do profeta, meu querido. Amém. E ele disse: vai no Rio Jordão. Aí alguém falou para ele assim: mas peraí, por que você está murmurando? Porque vai ter que se banhar no Rio Jordão, o rio barrento, né? Se o profeta lhe dissesse para fazer algo maior, você não faria? Bom, meus irmãos, quando o profeta, quando o anjo que o Senhor colocou à frente dessa igreja te aconselhar, e aí vai chegar onde eu quero, quando o anjo que o Senhor colocou sobre a sua vida para conduzir o rebanho, te orientar, meus irmãos, louve ao Senhor. Amém. Porque esse anjo que o Senhor colocou à frente, esse profeta que está à frente da nossa igreja, ele tem o melhor para nossas vidas, e ele age através do Espírito Santo de Deus para nos dar o melhor. Amém. E é nesse ponto que eu quero chegar, meu querido, porque um dia o profeta falou para ele ir em tal lugar, e ele murmurou. Meus irmãos, algo que de repente está em nossos corações vai começar pela minha própria vida. Murmuração. Está chovendo, né? Hoje de manhã eu estava vendo a mulher do templo lá, e ela falou: ainda vai chover. Quando está quente, ela fala: o sol continua. Nunca está bom, né? Chove, não está bom, faz sol, não está bom. Meus irmãos, é a porção nossa de cada dia. Queridos, quando o profeta lhe disser: vá se banhar 7 vezes no Jordão, ele sabe o que está dizendo. Aqui na nossa igreja nós temos
O anjo que o Senhor colocou à frente, profeta, ungido, para dirigir as nossas vidas, meus irmãos. É aquele homem que o Senhor ungiu, o Senhor separou. Nós temos aqui hoje a vida do pastor Fulvio, do pastor Rinaldo. São homens separados, ungidos, que darão conta de nós, de suas ovelhas, perante Deus. Meus irmãos, e profeta, quando a palavra fala de profeta, se nós estudarmos um pouquinho, ele é homem, o profeta é o homem, naquele momento ali, que deliberava a justiça, era o homem que agia como advogado, e era um homem que também jogava semente, para germinar e dar frutos. Queridos, e em Israel, no nosso ministério hoje, o Israel do Senhor, a Jerusalém Celestial, existe profeta, meu irmão. Amém. Existe um homem que está olhando para você, ungido, abençoado, que o Senhor o separou para dizer para a minha própria vida, para dizer para a vida de todos nós: olha, esse é o caminho, vem aqui comigo, abre a palavra aqui, olha, está vendo? Aqui está escrito assim, ó: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E quando você estiver aqui no Jordão, tenha certeza que o Senhor não dá carga maior que aquela que a gente possa suportar.